Romanos capítulo 3, versículo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Bom dia, como está seu coração? Tudo em paz? Já orou? Já leu a Bíblia hoje? Que interessante, hoje eu acordei pensando em depravação total. A letra T do tulip, da tulip. Interessante é que a depravação total, ela, quando é ignorada ou relativizada ou banalizada, nós produzimos uma teologia que, de certa forma, exalta o homem ou trata o homem de uma forma não bíblica. Eu creio que é daí que surge as noções equivocadas de que a psicologia é superior ao ensino bíblico ou a ciência é superior ao ensino bíblico. Não que isso tenha o seu valor em casos específicos, em exceções, mas a regra, no geral, é que as pessoas têm que nascer de novo. A regra que tem que ser ensinada é que toda e qualquer pessoa que nasce de novo tem tudo o que precisa para concluir a sua vida aqui nesse mundo. E onde entra a psicologia, a medicina nisso? Eu creio que isso não deveria ocupar os púlpitos das igrejas. Isso deveria ser tratado como exceções. Quando uma pessoa não consegue conviver em sociedade, ela, digamos assim, não age de forma em que a sociedade aceita suas atitudes, nós sabemos que existe meios de, enfim, internar essa pessoa e tirá-la do convívio social. Mas quando isso não é exceção, não é um caso raro, eu creio que relativizar a natureza humana e o remédio para essa natureza que sempre quer mais e mais e mais e mais pecado e nunca está satisfeita. Eu creio que a solução para isso não vai ser em todos os casos psicologia, medicina ou psiquiatria. O interessante é que quando nós tratamos as exceções como regra ou a regra como exceções, nós basicamente estamos sendo imaturos e negando a vida eterna a muitas pessoas. Enfim, está uma confusão muito grande na internet aí sobre essa questão de psicologia e evangelho e cristianismo puro e simples, digamos assim, parafraseando C.S. Lewis, cristianismo puro e simples. A minha resposta é simples. Existem exceções, existe a regra. A regra é: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 3,36. Essa é a regra. Entende? Não tem como você fazer terapia com alguém que a ira de Deus está sobre ele. Não tem como você dar remédios para quem está com a ira de Deus sobre ele. Tudo vai cooperar para o seu mal e não para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas aqueles que não amam a Deus verão só ruína, dor, sofrimento e angústia. Porque nós fomos feitos para a glória de Deus, para alegrarmos nele, para estarmos satisfeitos nele, para adorá-lo. E a pessoa que não adora a Deus, que não se enche da palavra de Deus, ela vai morrer infeliz, vai morrer vazia, sem amigos verdadeiros, sem paz, sem um propósito de vida. Veja, até Jó nas cinzas adorou a Deus. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você acha que Jó estava ali nas cinzas, após perder tudo, após ele
receber notícias horríveis. Você acha que quando ele adorou a Deus, ele estava no seu pior estado? Não! Quando ele adorou, ele estava no seu melhor estado, no seu estado mais feliz, porque ele estava fazendo aquilo que os homens nasceram para fazer. Como está no catecismo, o famoso catecismo? O objetivo do homem aqui nesse mundo é conhecer a Deus e alegrar-se nele, gozá-lo para sempre. Alegrar em Deus para sempre. Conhecer a Deus e alegrar nele para sempre. Olha que interessante esse texto. Como está escrito? Onde? Você me pergunta, onde está escrito isso? Paulo está citando Salmo 14. Interessante, né, que todo o Novo Testamento está no Antigo. Toda vez que os apóstolos, ou o próprio apóstolo Paulo fazia alguma citação, era de algum lugar. Olha aqui, ó, Salmo 14. Diz o tolo no seu coração, não há Deus. Aqui, ó, não há um que faça o bem. Se há alguém que tenha juízo e sabedoria, todos se desviaram. Aqui, Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqui, ó, todos se desviaram. Igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há não sei o que é. Você encontra uma espécie de salmo semelhante a esse no Salmo 53. Ó. Salmo 50 e... Aqui, ó. Salmo 53. Todos se extraviaram, versículo 3. Semelhantemente se corromperam. Não existe alguém que pratique o bem. Não existe nem mesmo uma só pessoa. Está aqui, onde Paulo cita Salmo 14 e Salmo 53. Voltando lá a Romanos capítulo 3. Vamos ao texto. Como está escrito, ontem eu já falei, você agora sabe. Salmo 14, Salmo 53. Como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. Somente Deus é justo. Não há uma só pessoa que entenda. Somente Deus é onisciente, sábio. Ninguém que de fato busque a Deus, ou seja, o desejo, o buscar a Deus, o querer encontrá-lo em oração, na sua palavra, não existe nos homens. Não existe em nenhum homem busca a Deus sem que o Senhor primeiro queira encontrá-lo. É a alegria que vai atrás de você. Todos se desviaram. Todos se desviaram. Tornaram-se juntamente inúteis. Ou seja, um indivíduo em específico se desviou do caminho. Aí quando se unem vários, por exemplo, vamos criar uma instituição aqui daqueles que querem se salvar. Tem gente que acha que o volume, né, o número de pessoas pode, sei lá, se juntar 2 milhões de pessoas fazendo caridade, ajudando pessoas pobres, dando alimento e comida. Ah, vamos conseguir comprar o céu. Não. Pode juntar todas as melhores pessoas dessa terra. Aquelas que todos dizem, nossa, essas não precisam de religião. Olha que pessoa amável, humilde, intelectual. Olha a capacidade que essa pessoa tem de entender o ser humano. Ele sabe categorizar todos os argumentos das pessoas. Olha só, ele entende o que é falácia. Ele entende o que é um argumento acadêmico. Ele sabe entender os dilemas humanos. Ele é uma pessoa equilibrada, uma pessoa que consegue entender que no convívio social as pessoas têm obrigações e para cumprir essas obrigações ele tem que obedecer um código de ética comum. E muitas pessoas acham que se reunir 30 mil
ateus bem-intencionados que fazem muitas obras de caridade, eles vão conseguir fazer uma escada humana até os céus. Sabe, você já viu aquelas formiguinhas tentando subir em algum lugar alto? Elas fazem uma espécie de escada humana. Uma sobe na outra, outra sobe na outra. O problema é que vem o vento da santidade de Deus, o vento da justiça de Deus, e derruba todas elas. Então, o ser humano, quando ele se une para tentar conquistar o céu, juntamente, juntos, unidos em comunidade, também são inúteis para se salvar. Não há ninguém que pratique o bem. Só Deus é bom. Ele é o sumo bem, a fonte de toda bondade. De certa forma, sim, nós não nos entristecemos quando as pessoas nos machucam, nos ignoram. Porque se fazemos o bem, não é nós fazendo, mas Deus fazendo. E por que deveríamos nos entristecer se não somos recompensados por isso? A glória não é de Deus? Todo bem não vem de Deus? Pense, todo bem não vem de Deus? Então por que se entristecer se as pessoas nos maltratam, nos ignoram, não nos tratam bem? As pessoas não nos amam. Se existe algo bom em nós, veio de Deus, e a glória é dele. E nós deveríamos entender essa verdade. Aqui está mais um motivo para você ensinar o calvinismo para as pessoas. Uma compreensão errada disso daqui faz com que as pessoas acham que merecem alguma coisa, que merecem ser amadas, que merecem aplausos, reconhecimento. Não, você só merece o inferno. Você só merece o inferno, você só merece o inferno, você só merece o inferno. E nada além do inferno. Não importa quantos diplomas você tenha, não importa o que você faça neste mundo. Não existe ninguém que seja bom. Você não é bom. Você não é uma boa pessoa. E se todos te ignorarem, se você de fato fosse cristão, de fato entendesse essas verdades bíblicas, você não ficaria triste se as pessoas falarem mal de você, apedrejarem você, queimarem você numa fogueira, te prendessem, te difamarem. Afinal, como diria o Spurgeon, não fique triste quando as pessoas falarem mal de você. Você é muito pior do que elas pensam. Não existe uma só pessoa boa. Aí Paulo começa a falar das gargantas. Vamos lá, será que a boca de alguém pode ser digna de louvor? A minha boca merece algum elogio? Não. Suas gargantas são como um túmulo aberto. Você já abriu um túmulo? Você já abriu uma sepultura? É horrível o fedor. É um cheiro de podre. É um cheiro que dá vontade de vomitar. Assim é a garganta, é a boca dos homens. Não importa o grau mais alto que ele ocupa na sociedade, o cargo, a posição, os diplomas, tua garganta fede como um inferno. Podre. A única coisa que Deus sente ao olhar para o homem vazio da sua graça é vontade de vomitar. Suas gargantas são como túmulo aberto. Usam suas línguas para ludibriar, ou seja, suas línguas são falsas. Querem ganhar alguma coisa. Quando elogiam, é falso. Quando dizem que ama, é falso. Quando juram, fazem alguma promessa, é falso. Quando prometem alguma coisa, é falso. Tudo é mentiroso. O ser humano sem a graça de Deus. Ele ludibria, ele engana. E tudo que ele fala não é digno de confiança. Enquanto debaixo dos seus lábios está o veneno da serpente. Tudo que ele fala tem um pouco de veneno. Às vezes alguns nem disfarçam veneno. É tanto veneno que quando ele abre a boca, muitas pessoas
sentem tanta dor, mas ele não se importa, não é? Já viu uma cobra chorando? Não. Eu nunca vi uma cobra chorando. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Sabe, adoram jurar e amaldiçoar. Tá aqui algo interessante. Amargura é uma das maiores causas de divórcios aqui no Brasil. Uma pessoa amargurada é aquela que acha: ah, eu sou tão boa, eu sou uma pessoa tão boa, eu mereço algo melhor, algo além do inferno. E começam, sabe, a destilar o veneno da serpente. Ah, isso não tá bom, isso não está do jeito que eu quero. Amargura é um estado de insatisfação, de ingratidão, de falta de conhecimento de Deus, falta de conhecimento de quem você é. Lembra dos seus pecados? Será que você deveria estar vivo ou queimando no inferno agora? Seus pés são rápidos para derramar sangue? Tá aqui os pés dos seres humanos. Veja quantos crimes bárbaros já aconteceram no Brasil e em vários países. Qual é a primeira reação de um pai, de uma mãe, de um parente ao ver alguém da sua família morrendo? Essa aqui é a reação. Rápido para derramar sangue. O homem, sem a graça de Deus, sem as escrituras, pode enchê-lo de psicologia, remédios, terapia. Ele vai continuar sendo isso, rápido para derramar sangue. Muitas pessoas dizem: não, mas eu não posso pregar isso na igreja porque tem pessoas tristes e depressivas. Elas vão continuar tristes e depressivas se elas não ouvirem o quão más elas são. Muitos dizem: não, mas eu tenho que consolar as pessoas, chorar com os que choram. Sim, mas um pastor não pode passar o resto da sua vida pregando um eterno sermão para consolar Jó. Digamos que uma igreja de 90 pessoas tem uma pessoa aflita, porque os membros da igreja não podem consolar essa pessoa, resolver o seu dilema, ajudá-lo. Tem que o pastor da igreja parar de alegrar com os que se alegram, para passar o resto da vida pregando sermões de consolo? Não. Existem momentos para isso. O problema é que a psicologia moderna é um eterno sermão de consolo a Jó quando está nas cinzas, quando na verdade deveria haver o confronto. E não existe o confronto na maioria dos consultórios de psicologia. Não existe esse tipo de confronto que a verdade que liberta, e conhecereis a verdade vos libertará. Não existe, sabe por quê? Porque a espada do Espírito corta e tem que machucar, tem que matar, tem que deixar as pessoas sem cabeça, sem braços, sem pernas, cortados diante do trono da graça, implorando a misericórdia. Se o pecador não implorar, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele tem que implorar a graça, ele tem que pedir a misericórdia a Deus para ser salvo. Ou ele vai continuar com seus pés sendo rápidos para derramar sangue. Os seus passos são marcados por destruição e miséria. Novamente, os pés dos homens são maus. Maus. Os seus caminhos estão cheios de maldade. E não conhece o caminho da paz. Imagina se Deus afastasse a sua graça da terra por um dia. Certamente as bombas, aviões e todas as tecnologias que nós temos destruiriam essa terra em poucos minutos. Consideram que é inútil temer a Deus. E eu encerro por aqui. Ou seja,
Não existe inferno, não existe juízo final e não existe valor algum em obedecer os mandamentos de Deus. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Tudo é relativo, não existe certo nem errado. Assim é o homem sem Deus. Não se resolve isso com psicologia, terapia, autoajuda. Não. Essas pessoas precisam saber quem elas são, quem Deus é e que existe um inferno eterno e um juízo final, onde iremos prestar contas. É assim que alguém consegue ser feliz, estando em paz com Deus. João 3:36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Interessante, né? A depravação total do Tulip. Quem sabe outro dia a gente medita em outra, digamos assim, doutrina do Tulip. Mas saiba que essa é a condição da humanidade, mortos em seus delitos e pecados, vale de ossos secos, como diria Agostinho. Por 30 anos andei longe de ti, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Fulguraste, brilhaste, e tua luz afugentou minha cegueira. Ou seja, a visão. Eu era cego. Espargiste a tua fragrância, respirando-a suspirei por ti. Eu estava tão morto que nem senti o cheiro de Deus. Eu te experimentei. Agora tenha fome e sede de ti. Provai e vede que o Senhor é bom. Leia a palavra e você encontrará a fonte de alegria infinita. Tu me tocaste, agora ardo no desejo de tua paz. Só um toque teu, Senhor, só em ver o teu olhar. Só um beijo teu, ó Mestre, meu amor. Que Jesus possa te tocar hoje com a sua graça irresistível. E que a ira de Deus não esteja mais sobre você. Tenha todos um ótimo dia. Feito Lipas, só lhe deu glória.